Graça e paz. Sejam bem-vindos ao devocional Mulheres de Fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? E o tema do nosso devocional de hoje, nessa sexta-feira, eu vou estar, queridos, dando continuidade ao tema das grandes mulheres da Bíblia, né? Hoje eu quero falar sobre Lídia. Uma pequena parte, né, queridos, da história de Lídia, né? E aí vai ficar faltando a última grande mulher da Bíblia, né, que é Maria de Betânia, tá? Logo, logo eu vou estar colocando também aqui no devocional a história dela. E aí termina, né, a história das grandes mulheres da Bíblia. Hoje eu quero estar, então, trazendo um pequeno pedaço aqui da história de Lídia, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? A Bíblia, queridos, tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus, que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres destacaram-se num mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Vamos descobrir então hoje nessa palavra, na história de Lídia, quais são as características inspiradoras de mulheres que se destacaram na Bíblia. Amém? Lídia, empreendedora e temente a Deus. Lídia era uma comerciante de tecido de púrpura, artigo bem valioso. Apesar do seu sucesso no comércio, isto não a impediu de servir a Deus, confiante que sua fé em Cristo era firme. Abriu a sua casa a Paulo, até que fosse estabelecido a igreja em Filipo. Lídia teve um papel importante na edificação da igreja naquele lugar. Amém, queridos? Então, nós vemos, né, aqui esse pequeno pedaço, né, da história de Lídia, né, que ela era comerciante. Eu nunca ouvi falar, queridos, sobre esse tecido de púrpura, né? Nunca tinha ouvido falar desse tecido, não. E apesar, queridos, dela ter tido sucesso, né, que ela era uma comerciante, ela não deixou que aquilo atrapalhasse, né, a vida dela com Deus. Ela não deixou que as coisas materiais, terrenas, vamos dizer assim, atrapalhassem o que ela tinha com Deus. Então, ela continuou firme e temente ao Senhor. Amém? No entanto, que ela ofereceu a casa dela para Paulo, né? Para que, então, enquanto fosse estabelecida a igreja, né, ali em Filipo, ela ofereceu, então, esse lugar, esse espaço na casa dela para Paulo, né? Então, queridos, é algo assim que nos traz, né, a memória, que nos edifica, né? Para que, independente das situações ou das circunstâncias que estivermos vivendo, né, que nada venha atrapalhar, né, o que nós temos com o Senhor. Que nada venha atrapalhar, que nada venha, queridos, nos fazer esmorecer, né, diante daquilo, diante do compromisso que nós temos perante ao nosso Deus. Às vezes, né, as situações
são assim um pouco desafiadoras, né? E muitas das vezes nós olhamos para a situação ao nosso redor e falamos, e agora, né? E não podemos deixar que as situações venham nos afastar ou atrapalhar o que nós temos com o Senhor. Não podemos deixar, queridos, que as situações interfiram no que nós temos com o nosso Deus. Amém? E as principais características da história de Lídia hoje diz que ela era empreendedora. O texto bíblico nos informa que Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura. Mais do que trabalhar apenas com os deveres de casa, essa mulher tinha o próprio negócio. Amém? Né? E ela também, querido, na segunda característica, né, da vida dela, ela era temente a Deus. O Senhor abriu o coração de Lídia para a mensagem do Evangelho, estando confiante de sua fé e salvação. Convidou Paulo e seus companheiros a se hospedarem em sua casa. Amém, queridos? Amém? Que nós possamos, então, meditar, queridos, nessa palavra. Que nós possamos, então, queridos, no dia de hoje, nessa sexta-feira, meditarmos, né, nessa palavra, refletirmos, né, sobre ela. E se algo assim que nós venhamos nos identificar, né, com essa palavra, que nós venhamos, então, queridos, colocar, né, em prática, que nós não venhamos deixar, então, que os afazeres, que muitas coisas nos atrapalhem de estar na presença do Senhor e de fazer aquilo a qual Ele tem nos mandado, ordenado a fazer. Amém, queridos? Vamos orar? É momento de oração. Pai amado, Pai querido, Rei da Glória, obrigada, meu Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia abençoado. Obrigada, meu Senhor Jesus, pelos teus cuidados, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia ensolarado, Pai, aqui no Guarujá, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Obrigada, meu Senhor, pelo seu amor que é incondicional, Pai, por todos nós. O Senhor nos ama, Pai, por igual. Não há diferença entre nós para o Senhor. Pai, nos ensine, Senhor, a ser empreendedores do nosso próprio negócio. E sábios, Pai, e esforçados, Pai. Mesmo que seja, Senhor, num emprego, Pai, que não seja, que não tenha, Pai, o nosso nome ou a nossa marca, que não seja próprio, Paizinho querido. Que o Senhor também venha nos abençoar. Pai amado, Pai querido, Rei da Glória, nos ensina, Pai, a criar o nosso próprio negócio, a ganhar, Pai, o nosso dinheirinho do dia a dia, né? O nosso ganha-pão. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Paizinho querido. E aquelas mulheres, né? Ou até mesmo os homens que estiverem desempregados, né? E que o Senhor venha, Paizinho querido, trazer, né, a nossa memória algo, Pai, que nós sabemos fazer, que o Senhor mesmo nos ensinou, que o Senhor mesmo nos deu sabedoria para fazer, que nós venhamos então, Pai, mesmo que seja devagarzinho, aos poucos, colocar em prática, né, alguma coisa que nós aprendemos ou algo que nós podemos aprender para criar, Pai, o nosso próprio negócio, né? Porque às vezes, Pai, as portas de emprego tá tão difícil lá fora para conseguir uma vaga para trabalhar, Senhor, em alguma empresa, em algum lugar, e ficamos, Pai, muitas das vezes de mãos e pés atados, né? Sem saber o que fazer. Mas o Senhor é Deus que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra e sobre as nossas vidas, para nos dar sabedoria, para que nós venhamos, Pai, criar alguma coisa com as nossas próprias mãos, para estar vendendo, para estar, meu Pai, né, negociando, né, criando o seu próprio negócio, assim como Lídia, Pai. Assim como Lídia era empreendedora, né, que nós, as suas filhas, os seus filhos, também, Pai, podemos ser empreendedores. Basta nós colocarmos em prática
algo que nós aprendemos. Amém, papaizinho querido? Ou algo que a pessoa queira aprender, né? Hoje em dia, a plataforma, paizinho, do YouTube ensina muita coisa para nós, né? A plataforma do YouTube tem vídeos, pai, para muitas coisas que nós podemos aprender, né? Então, que a tua filha, o teu filho que estiver desempregado, que ele venha, pai, procurar ali no YouTube alguma coisa que ele queira aprender ou que ele já sabe fazer, para poder, pai, então, estar ali, né, aprendendo melhor, criando prática, né, em algo que ele possa fazer para ajudar a si mesmo, né, paizinho? Assim como o Senhor, Pai, tem me ensinado. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada vida que vai estar entrando, Pai, no devocional do Mulheres de Fé de hoje. Vai abençoando, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu tomo posse, Pai, de ser uma empreendedora do meu próprio negócio. Obrigada, meu Deus e meu Pai. Muito obrigada. Fica conosco, meu Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Então, queridos, esse foi o nosso devocional de hoje. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.